Margem interna e externa no CSS. Antes de começar, vou estruturar aqui no HTML, vou criar uma div com uma classe chamada div externa. E dentro dessa minha div externa, vou criar uma outra classe chamada div interna, para ficar mais fácil de entender. E agora aqui no meu CSS, eu vou fazer as estilizações delas. Vou criar minha classe div externa e vou criar minha classe div interna. Aqui na minha div externa, eu vou dar uma largura de 100% do container, uma altura de 100% e uma cor para ficar fácil de visualizar, uma cor cinza. Deixar a cor cinza. E beleza, ele está pegando toda a parte do corpo, 100% e a altura também de 100%. Agora eu vou criar minha div interna. Aqui na minha div interna, eu vou criar uma largura de 200 pixels, uma altura também de 200 pixels e uma cor, eu vou botar uma cor vermelha. Beleza. Até aqui nenhuma novidade. Isso aqui eu mostrei para vocês no vídeo passado. Agora eu vou criar as bordas, tanto para div externa quanto interna, para facilitar a visualização. Vou criar a borda, vou botar de 5 pixels sólida, vou botar azul. E nessa borda daqui, eu vou botar de 5 pixels sólida, vou botar na cor preta. Vou deixar na cor preta mesmo, black. Beleza. Criei minhas duas divs, a externa e a interna, fiz a estilização delas. Agora vou mostrar para vocês a margem e o padding. O margin padding, o margin significa margem externa e o padding significa margem interna dessa minha borda aqui, ó, dessas bordas. Ou seja, se eu der uma margem, ela vai fazer uma expansão para fora dessa minha borda aqui, tanto nessa quanto na interna. Vou mostrar para vocês nos dois. Aqui no caso, ó, na minha div externa, onde está esse cinza e azul, eu vou dar uma margem de 30 pixels. Agora olha o que aconteceu. Ele deu um espaçamento para todos os lados, para cima, para baixo, para esquerda e direita, de 30 pixels. Aí ficou esse vão branco aqui, ó. Se eu quisesse que fosse só para uma das direções, né? Se eu quisesse, por exemplo, que fosse a direção de cima, eu daria top. Aí, ó, agora ele só ficou para a parte de cima. Eu dou margem top. Se eu quisesse que ele fosse só para baixo, eu daria um bottom. Eu dou uma margem só para baixo, um bottom, aqui ele deu uma margem. Se eu quisesse que ele fosse só na esquerda, seria left. Agora essa margem aqui está só na esquerda, ó, nessa parte aqui branco. Se eu mexer aqui, ó, aí só ficou a margem nesse canto. Se eu quisesse que fosse só na direita, margem right. Ele ficou só na direita, aqui não vai dar para perceber muito. E assim eu faço expansão em relação à minha borda. Mesmo que não haja uma borda, não tenha definido uma borda aqui, ele vai fazer uma margem externa, para fora de uma borda. E se eu quisesse que a margem fosse interna, em vez de usar a margem, eu usaria o padding. Eu vou, por exemplo, colocar 30 pixels. Agora olha o que acontece. Aqui também a borda azul. Ó. Agora ele deu um afastamento interno, uma margem interna de 30 pixels para todos os lados. Para cá, para cá, para cá. E da mesma forma que o margem, eu também posso usar o top, bottom, ó, se eu quiser só para o topo. Ó, ele não afastou aqui para a esquerda, ó, agora ele foi só para o topo. Ele afastou aqui os 30 pixels. Se eu quisesse que ele fosse só para a esquerda, eu botaria só left. Agora ele fez o afastamento só para a esquerda, o topo ainda está colado aqui. E se eu quisesse combinar, aí eu poderia fazer assim, né? O padding top, aí aqui em vez de ser 30, eu vou botar por exemplo 50. Ó. Aqui em relação ao topo ele deu uma margem de 50, em relação à esquerda dele de 30. E os outros não mencionei. E se eu quisesse para geral, é só o padding mesmo. Posso botar aqui 40 pixels. Vou apagar todos esses. É para todos os lados fica 40 pixels de margem interna. Eu estou usando a margem interna na div externa aqui, ó. Agora vamos supor que eu queira mexer na minha div interna. Vou apagar tudo isso aqui. Fazer na minha div interna. Olha o que acontece. Se eu der uma margem, de 30 pixels, ele vai me afastar 30 pixels para cá, para cá, para cá, para cá. É como se fosse utilizar o padding no externo. Se eu utilizasse o padding no externo ou margem na div interna, daria na mesma.
É só outra maneira de funcionar, só que agora por causa dessa minha div aqui, né? Ele tá dando afastamento de 30 pixels em relação à div anterior dela. E se eu der um page, o que acontece? Page de 30 pixels, ele vai acabar aumentando 30 pixels para todos os lados aqui, ó. Ele já tem 200 pixels de largura e altura, mas pelos 30 de margem interna, ele acabou empurrando aqui para dentro. Em relação à borda dele. Vamos supor, ó, se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, paging left, vou botar 40 pixels. Ou seja, ó, ele vai ficar retangular porque ele vai ser 200 pixels mais 40 de afastamento. E esse que ele empurra ainda permanece da mesma cor vermelha aqui, porque ele já faz parte da div interna, a cor de fundo vermelho. E assim eu defino a borda e a borda interna, que é o paging, no meu CSS.